Seguindo o Livro dos Espíritos, nós hoje vamos encerrar uma parte, né, que é de como os homens surgiram na Terra, quando e aonde. E a pergunta de hoje é: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. E essa resposta acho que tem muito, mas muito a ver até com o que a gente começou a discutir aí com a história da filha do Amir Klink, né? Quem são meus irmãos, quem é minha família, quem são as pessoas com que eu tenho que conviver. Somos todos oriundos da mesma criação, do mesmo amor, do mesmo genitor, se assim podemos dizer. Então não interessa como se desenvolve a minha vida na Terra, como eu encarno, onde eu encarno. Somos todos absolutamente irmãos. E cada um, no seu tempo, com a sua disposição, vai caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo. E, embora não reconheça, na mesma estrada. E vamos ver o que o Miramês fala sobre esse assunto tão palpitante. Fonte universal. Somos todos filhos do mesmo Pai, Deus, única força reconhecidamente livre e poderosa, que criou e assiste todas as coisas geradas no seu seio. Ninguém vive à parte do Criador. Se, porventura, alguma alma fosse desligada da fonte universal, ela pereceria, porque vivemos e nos alimentamos nela. As variações de raças que existem não impedem a nossa irmandade e nos favorecem numa tônica altamente grandiosa, por constatarmos a grande inteligência daquele que nos fez. Todos os homens são irmãos em Deus. Certamente que o somos. E são esses laços de originalidade que nos levam a amar aos nossos semelhantes, depois que o nosso amor já provou a gratidão ao nosso Pai que está no céu. Além da afinidade profunda com os nossos semelhantes, a palavra irmão não se aplica somente no reino dos homens. Ela avança e domina todos os reinos da natureza. Naquele aconchego eterno, porque entre os homens e eles se processa uma troca interminável de valores, que amplia cada vez mais as forças que nos sustentam a todos. E, saindo da faixa em que vive, os homens podem regalar-se por serem igualmente dos anjos. Agentes divinos do Senhor que trabalham e alimentam a vida em todas as direções do infinito. A humanidade atual está ansiosa para conhecer o desconhecido. Na verdade, terá sempre o desconhecido pela frente. Porém, devemos trabalhar para desvendar os segredos da divindade, sem deixar a porta de entrada mais próxima e verdadeira, para buscar entradas distantes e ilusórias. A ciência exterior é de grande valor e deve ser pesquisada, mas a porta de ouro por onde deves entrar, na senda da busca, não está fora, mas dentro de cada criatura. Não está longe, mas ao toque das mãos. Deus colocou a gema da vida vibrando em cada criatura,
com a perfeição das suas próprias mãos. Nunca fez algo imperfeito por ser Deus. Todas as divisões que existem na casa maior partem da mesma fonte. Nasceram de um só elemento primitivo, que o senitismo cósmico faz transformar em espécies diferentes, para que o belo se expresse com todo vigor, em nuances indescritíveis na lavoura do Senhor. Eis aí a igualdade de tudo que vive e se manifesta no universo. No esquema divino, ninguém está perto ou longe. Todos estamos na eternidade juntos, vivendo e desfrutando da vida do grande foco universal como filhos da luz. A lei de amor nos prova o quanto temos em comum com os nossos semelhantes, como as necessidades que temos das vidas dos outros, na terra e nos céus. Onde se vive melhor é onde existem mais espíritos reunidos e despertos para o bem da coletividade. A separação nos traz a carência de muitos valores e o egoísmo nos atrofia. O orgulho nos cega e o ódio nos faz esquecer a esperança no futuro. Precisamos e temos necessidade de viver juntos, e desse encontro com os nossos semelhantes se processa uma troca de experiência que abre nossos caminhos ao alcance da paz. Somente a ignorância induz a criatura à separação. A vida exterior é de grande importância para todos nós, onde quer que estejamos na escala de ascensão. Todavia, se não passarmos pelos caminhos interiores, cheios de obstáculos e carregados de espinhos, não vamos ter olhos para ver o belo na feição do todo. Devemos repetir quantas vezes convier que todos somos irmãos em Cristo, filhos de Deus. Eu lembrei de São Francisco, quando começou, né? Que eu falei assim, gente, eu sempre acho, né? Muito soberbo o homem se distanciar do animal, assim, porque enquanto estamos aqui com esse corpo, com isso, somos animais humanos, né? E o fato da gente se separar, né, dos outros animais, da soberba nossa, tá fazendo o que está fazendo com o planeta, né? É interessante. E isso também da solidão, quando ele fala, também voltando à entrevista que eu vou colocar, a menina comenta, né, que ela fica lá no escuro, e depois quando começa a vir a primavera, aí ela começa a ver as baleias, o casal de baleias com a baleiazinha, as aves, e aí ela vê essa coisa da necessidade desse todo, disso tudo. É bem interessante isso também na entrevista, um pedaço lá, e realmente essa necessidade do todo, né? É muito complexo isso tudo, né? E é muito simples ao mesmo tempo. Essa complexidade, essa simplicidade vem muito da nossa capacidade atual de entender tudo isso funcionando. Nós fazemos parte do todo, o todo faz parte de nós, mas é o que você falou, a soberba, né? O homem, por achar que é o único ser inteligente do planeta, começou a criar aspirações que não tinham, na verdade, de qualquer função na nossa caminhada. E isso foi afastando ele da própria natureza, né? Que os animais, a natureza em si, ela é regida por leis próprias, em que tudo funciona sem que ninguém interfira, sem que ninguém se sobreponha ao outro. Tudo segue uma lei natural e tudo acontece como tem que acontecer. Quando tem um desequilíbrio, quando alguém quebra e sai daquela lei pré-estabelecida e acha que tem que fazer diferente. E foi o que o homem fez. Isso atrapalhou não só a natureza em si,
que a gente interferiu decisivamente de forma negativa nela, como na própria evolução do homem. Quando a gente não conseguiu entender que tudo segue uma lei natural, que não é questão de precisar ou sermos obrigados a cumpri-la. É só deixá-la transcorrer naturalmente que tudo vai se assentando e vai se encaixando. A gente achou que pela nossa interferência inteligente, entre aspas, poderíamos fazer melhor e acabamos quebrando o ciclo. Diga, Djair. Pegando esse gancho da Diva, que eu achei muito interessante, que quando ela reportou a São Francisco, está aqui. Agora eu vou falar da minha pessoa, tá? A palavra irmão não se aplica somente no reino dos homens. Ela avança e domina todos os reinos da natureza. Então, a diferença entre eu e São Francisco é abissal, porque ainda estou longe de ver todos os reinos da natureza como irmão. A própria raça humana, às vezes, eu não vejo como irmão. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande e temos que, eu, no meu caso, eu tenho que me aperfeiçoar muito para ver tudo como ele está falando aqui como irmão. É isso só. Em questão essa coisa do São Francisco, né? Dizem, né? Claro que a gente não tem como, que ele se dava muito melhor com a natureza, com os animais, do que com os seres humanos. Ele se sentia muito mais à vontade. Isso você pode ver em alguns livros dele. Na própria história que você lê, ele está sempre conversando com a natureza, com os animais, e que ele realmente se sentia muito mais integrado à natureza, que era pura, simples e bela, do que o ser humano com seus nuances de idas e vindas. Mas não que ele desconsiderasse qualquer ser do planeta. Ele considerava todos irmãos da mesma forma. E esse é um trabalho, é lógico, Jair, que ninguém aqui não passa nem perto da grama que... Não é nem da grama que ele pisou. Mas a gente vai correndo atrás, né? Diga aí. Eu estou dando risada dessa tua colocação, que é muito legal, né? É verdade. Agora que tem aqui uma coisa que eu achei interessante, que ele fala aqui. Ninguém vive a parte do Criador. Ponto. Acabou. Aí ele fala aqui também embaixo, tá? Onde se vive melhor é onde existe mais espíritos reunidos e despertos para o bem da coletividade. Ponto. E outra coisa que ele fala aqui. Somente a ignorância induz a criatura à separação. Mas aí, o que ele chama de separação? Separação daquele grupo, daquele grupo que pensa daquela forma, vibra daquela forma, daquela posição. Porque estar só nunca estaremos. Mesmo das trevas, ele tem os irmãos das trevas. Cada um com sua sintonia perfeita. Então, quer dizer, a pessoa, quando se sente só, ela tem que estar tapada para tudo ao seu redor. Mesmo assim, ela não consegue ficar só, porque ela pega um animal, como eu estava vendo aquele vizinho de manhã, quando eu acordei, ela conversando com o cachorro dela. Então, quer dizer, se não for isso, ela inventa uma outra coisa para conversar. É isso só que eu queria falar. Isso aí acho que ainda é um sentimento muito forte. A gente tanto segrega como setoriza muito a vida da gente, né? São os chatos, são os legais, são os bonitos, são os feios, são os ricos, são os pobres. A gente, às vezes, até inconscientemente, a gente faz divisões entre pessoas, entre coisas, porque ainda é uma coisa muito forte no nosso dia a dia. E não seria... não é nem tapar o sol com a peneira, né? É chamar todo mundo de cego se eu tentasse agora dizer, não, que eu vejo essa irmandade, essa fraternidade com todas as minhas forças. Claro que não, eu continuo no meu dia a dia, eu vou setorizando as pessoas, vou segregando, vou fazendo separações conforme a minha mente funciona. Às vezes isso não acontece, às vezes isso acontece muito forte. Então, eu tenho os meus amigos, tenho meus inimigos, tenho as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu não gosto, as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu não quero fazer. Mas tudo isso ainda é função do que nós somos hoje.
nunca é demais lembrar que todos esses ensinamentos, essas leituras, né, maravilhosas, são projetos de vida para a gente, já são realizações para eles que estão contando para a gente, na sua humildade, na sua caridade até. Mas para a gente, mesmo que a gente entenda absolutamente tudo que eles estão dizendo, ainda é projeto de vida. Nós ainda estamos trabalhando para organizar e seguir nessa direção para atingir essa meta. Diga aí, Djair ou Diva, quem quiser falar primeiro. Eu só queria pegar esse gancho que você falou aí, muito legal. Projeto de vida. Porque nós já sabemos que Deus não viola a consciência. E aí vamos fazer o seguinte, nós aqui na Terra, nós temos um filho e pega aquele filho e estrangula para ele seguir aquele caminho X, para não se desvirtuar. Mas os espíritos não conseguem fazer isso em cima da gente porque eles são só amor e têm compreensão. Mas aí você vê um espírito do quilate de Miramês, um espírito muito evoluído sobre minha ótica. Olha só o que ele fala. Ele não pega a gente, estrangula, dá chicotada, chama atenção, repreende nada. Mas ele fala uma coisa muito interessante aqui no final. Devemos repetir quantas vezes nos convier. Todos somos irmãos em Cristo, filhos de Deus. Porque, criando esse mantra, a gente passa a ver todos, sabe? Todos irmãos em Cristo, tudo ao nosso redor, homeopaticamente, todo dia, até no final da nossa existência, acho que a gente vai ter um delta, aquilo que a Sene fala. A gente vai ter um delta um pouquinho melhor do que a gente já entrou, é só isso. Interessante que eu estava aqui pensando, doses homeopáticas, e aí o Jair fala homeopaticamente. Aí eu estava pensando aqui assim, quando o Silvio falou sobre os livros, essa quantidade de ensinamento que a gente tem e tudo, mas eu acho que, né, que eles tentam passar para a gente, e eles ainda tentam com doses homeopáticas, porque às vezes eu me pego pensando assim, quando esse todo, né, e claro, longe de achar de que eu tenha, que eu consiga ver o todo como eu não todo, essa coisa, longe disso. Mas, assim, quando racionalmente a gente pensa sobre isso, né, e a gente vai racionalizando, talvez que seja negativo até racionalizar tanto, mas quando a gente percebe o não eu, né, quando a gente percebe que esse todo, e que é muito assustador, que às vezes eu percebo, assim, essas doses homeopáticas, às vezes, são muito necessárias por causa desse apego que eu tenho a mim mesma. Quando eu penso que eu vou deixar de ser eu, e que esse eu que eu conheço, esse eu que não é eu, né? Esse ego, essa imagem que eu tenho de mim mesma, né? Essa coisa que eu tenho, que eu me considero, e aí, de repente, eu penso que isso não é, né? Assusta, né? Assusta muito quando eu não sou, né? Tanto eu, né? E quando nós, né? Quando às vezes eu falo, nós, ainda nós, né? Ainda temos essa coisa de uma classificação de separatividade, e eu fico me imaginando isso, acima de, não acima, mas além disso. Eu só estou aqui, eu, Diva, essa fisionomia, esse corpo, isso tudo vai acabar, né? Vai acabar, e vai ter uma essência, que é a essência que o Criador nos fez. E é essa essência que eu acredito, né, que a gente esteja voltando, né, a ela, ou em busca dela, ou limpando, né, as nossas cracas, não sei. Eu fico me questionando nisso, eu vou viajando, né? Olha só, que coisa legal. Essa coisa que a Diva falou me reportou isso na cabeça. O que acontece? Nós estamos falando da filha do Mirplick que foi se despojando de certos
valores, tudo bem. E ela está falando do eu e homeopático. E o que me veio na cabeça? Minha mãe. Minha mãe está com 94 anos e ela está com medo de morrer. Então, e ela é espírita. Se lembra que na minha família, as pessoas não tinham religião e devido à minha mediunidade, os seus integrantes se aproximaram do espiritismo. Então, o que acontece? Ela está com medo de morrer. Então, ela morrendo, esse eu que você está acabando de falar aí, Digo, pelo menos sob minha ótica, tá? Você vai perdendo. Então, quer dizer, quantos milhares de encarnações você vai ter que ter também? Isso é uma forma que você tem de diminuir esse apego ao seu eu. A morte é uma forma. Olha, você tem esse corpo físico assim, você mora no Brasil e se apega a tudo isso e aí vai para outro plano. E com o tempo, milhares e milhares de vezes, não sei quantas mil encarnações, ele tende a desaparecer, pelo menos olhando sobre essa ótica. Isso só que eu queria falar. É bem interessante isso que você colocou também. O desencarne a gente pode encarar realmente como um exercício de desapego nosso, né? E a gente pode até pegar essa imagem, né, da filha do Amir Klink, e se a gente fechar os olhos e imaginar que ela não viajou para um lugar onde ela estivesse sozinha, mas se fosse o desencarne dela, será que essa transição, as coisas passaram na cabeça dela, não sei exatamente o que está passando agora, e ela estando encarnada ainda? Que ela saiu do ambiente dela e foi para um totalmente diferente para não ter mais contato, e não para não ter contato, né? Mas acabou não tendo mais contato nenhum, nem com a vida precedente dela, nem com as pessoas que a rodeavam. Então, mesmo viva, isso é uma coisa que me parece muito semelhante ao próprio desencarne em si. É como se você viajasse para a Groenlândia no inverno e se estabelecesse lá, longe de absolutamente tudo que você viveu na sua vida antes daquele momento. Diga, Jay. Poxa, Silvio, que coisa legal que você acabou de falar aqui. Agora eu estou na minha frente aqui, violetos na janela. Vamos raciocinar. Ela viajou para a Groenlândia. A menina Patrícia viajou para o plano espiritual. E no início, minha mãe, meu pai, minha família, não sei o quê. E com o passar do tempo, ela vai se perdendo aquilo. E ela vai sair desse plano aqui, que a gente estava olhando justamente a parte que ela está se despedindo da escola, porque ela vai para outro plano de vibração. E aí vai seguindo a vida que se segue. E nessa vida que se segue faz com que a gente se desapegue a certos valores que a gente tem, como você acabou de falar aí, comparando essa viagem da Groenlândia com uma viagem do desencarne, é isso só. É interessante você falando que ela tem um momento lá, X, em que ela quase morre. E ela consegue se salvar, tal, isso, aquilo, e ela acha que morreu. E ela fica assim, será que eu tô viva ou será que eu tô morta? Aí ela liga pro pai. E, gente, e o pai é totalmente assim. Ela vira e fala assim, pai, eu tô viva. Aí ela assim, mas será que eu tô viva? Mas se eu tivesse morta, eu não estaria ligando. Mas, pai, eu tô viva. Ah, tá ótimo, tudo bem, tô entrando no avião, depois a gente se fala. Tipo assim, estar vivo ou não estar vivo também, nesse sentido que a gente pesa, também vira nada. Gente, é tão interessante. Eu vou colocar, acho que cabe umas boas conversas sobre o que a gente lê como uma experiência de vida mesmo. Não é de vida, né? Uma experiência vivida. Real, né? É uma experiência real, né? Pra gente palpável. Que vai juntando com o nosso aprendizado, sabe? Com as coisas que a gente ouve, né? E de uma menina, 27 anos, né? É uma menina. E essa coisa de... É tão assim, né? A gente se apegar tanto às coisas, objetos, necessidades. A gente vai criando necessidades, né? E depois a gente diz que a gente não é capaz de enfrentar nada, né? Ah, eu não consigo, isso, aquilo. E de repente se a gente limpasse todas essas necessidades que a gente cria, né?
dentro da gente, o Silvio falou muito, né, no começo do ser humano, né, que essa inteligência da gente foi achando que podíamos fazer coisas melhores e em vez de deixarmos a vida, né, fluir, o fluido da criação. E eu vejo isso hoje, assim, eu vejo racionalmente, né, não estou falando que eu vivo, né, mas assim, o fluir, né, o entregar-se para o Criador, essa coisa de tudo bem, tá aí, eu me entrego e pronto, sem a gente ficar, sabe, só de falar já dá uma paz na gente. Se a gente conseguisse, né, me entrego ao Criador. Gente, isso, só essa frase, ela já nos dá uma paz, mesmo que seja assim, milésimos de segundo, ela já nos dá uma paz. É pena que a gente ainda acha que a gente é muito inteligente. Rapidinho, que já deu uma hora. Veja só que coisa interessante que a Diva acabou de falar, necessidade. E vamos voltar de novo, Violeta na janela. Patrícia, cabelo. Eu preciso arrumar meu cabelo, necessidade. Não, cabelo já ficou uma coisa que ela queria. Constante, é só isso que eu queria falar. Quer dizer, essa coisa de necessidade são criações nossas. No plano espiritual, isso já deixou de existir para ela. Beijo. Uhum.